Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo dessa série onde a gente fala sobre arquitetura de software na prática e do jeito certo. Franco Alves, o meu assistente que só assiste, me fala, querido, o pessoal tem brincado sobre isso nos comentários, mas Franco, me fala sobre, por que a gente está falando sobre arquitetura de software na prática e do jeito certo? Porque a gente está apresentando, né, as decisões estruturais, organizacionais que a arquitetura tem em uma aplicação que está em produção, né, Lemar? Exatamente, a gente está falando sobre o Omniscope, né, Franco? O Uhum. Omniscope é a nossa aplicação de consolidação de dados que a gente utiliza dentro da Exime Co, né? Aliás, entrando dentro do repositório, se a gente abrir aqui o repositório do Omniscope no YouTube, quer dizer, no GitHub, cara, você vai encontrar aqui, por exemplo, nessa estrutura, vamos acessar aqui o Omniscope direitinho fora do blob aqui para poder verificar os dados. Cara, logo na entrada você vê mais ou menos qual é a grande ideia do Omniscope, tá? O Omniscope é uma aplicação dentro da Exime Co que faz esse trabalho. A gente tem várias fontes de dados. Uhum. Por exemplo, Franco, para tentar deixar claro essas fontes de dados, o pessoal do comercial, Usa o Pipe Drive, o pessoal eventualmente da consultoria, Everhour, a gente tem como base de conhecimento, por exemplo, também nossa WordPress para ontologia. ontologia, para o site Insights, a gente tem o Uhum. YouTube, a gente tem um monte de fontes de dados que a gente precisa para o dia a dia, Todoist. Todoist, e essas várias fontes de dados, elas precisam ser consolidadas para que a gente possa, porque afinal de contas a gente não tem essas aplicações conversando, integrações fortes entre elas, a gente acaba utilizando o Omniscope como sendo um consolidador, né, Franco? Ponto interessante, então, o Omniscope, então, ele pega essas várias fontes de dados, ele integra esses dados, ele identifica inconsistências. Uma decisão importante que eu tomei agora, Franco, na nova interface, por exemplo, que eu estou listando sempre as inconsistências aqui em cima, tá? Uhum. Na interface antiga você teria aqui uma tela onde você listaria as inconsistências. Aliás, como eu estou achando a interface antiga feia, agora que a gente está com essa interface nova. Mas olha só, então eu identifico quais são as minhas inconsistências, tendo aqui observado quais são as inconsistências, eu tenho a capacidade de fazer gestão visual. Eu estou pegando aquelas várias fontes de dados e trazendo para a gente aqui uma análise um pouco mais explícita para poder habilitar a empresa a tomar decisões, né? Tem sites para tomar decisões de uma forma mais facilitada. Essa aplicação Omniscope a gente utiliza na prática, o repositório dele está disponível no GitHub, está aberto, né? Obviamente, né, as chaves de acesso às nossas APIs, elas não estão publicadas aqui porque nós não queremos que você fique mexendo com os nossos dados, mas você consegue verificar direitinho como é que essa aplicação funciona e quem sabe até adaptar para as suas necessidades. Aceitamos pull requests, né, Franco? Ponto importante, Franco, para essa interface. Eu estava mostrando para você que, poxa, a interface bonita, a interface antiga não era necessariamente feia, Uhum. não era feia assim, né? Mas a interface nova está muito mais bonita, né, Franco? Você está percebendo que, poxa, eu tenho elementos visuais mais interessantes. No vídeo anterior, inclusive, eu falei sobre uma decisão que eu tomei. Quem está desenvolvendo a aplicação sou eu, e eu não sou um grande designer, né? Então, eu aprendi sobre o Tailwind, eu fui na página do Tailwind e eu verifiquei lá que, por exemplo, tem uma interface pronta, né, com um jeitão, né, de funcionar. E eu resolvi que, poxa, eu queria brincar um pouquinho com isso. Aqui tem um exemplo de aplicação, você pode perceber que os componentes aqui, os elementos estão muito parecidos, né, com relação às coisas que a gente tem. Por exemplo, olha só o menu aqui do lado, que bonitinho. Esse menu aqui é fundamentalmente o menu que a gente está utilizando aqui, né? Só que, obviamente, eu estou fazendo customizações, obviamente, para a gente trazer para os nossos dados. Franco, essa é uma decisão importante quando você vai pensar em design de software, desenvolvimento de software. Quanto que você vai fazer em casa e quanto que eventualmente você vai pegar de componente que está pronto, né? Cara, por que eu vou tentar criar uma interface do zero, do absoluto zero, Criar um login, criar um... se eu posso pegar, por exemplo, componentes prontos e aí combinar a coisa com o que se chama de arquitetura de solução, né? Eu começo a pegar, eventualmente, alguns componentes que o mercado já me traz, já apresenta e consigo integrar ele dentro da minha aplicação. É uma das coisas que eu fiz aqui, né? Por exemplo, eu tomei a decisão de utilizar componentes mais prontos, tanto do próprio Catalyst, que acaba sendo aí uma opção paga, a gente pagou para ter esse cara, né? Como também, eventualmente, dentro de uma outra solução, né? Existe um outro pacote bacanão aí que a gente está utilizando, que é um tal de Shed. Não sei se escreve, se fala assim, mas esse cara aqui me entrega componentes para React também bem bonitinhos. E olha que interessante, Franco, ele está mostrando para mim alguns componentes prontos, ó, que eu posso eventualmente olhar esses caras e pensar, poxa, eu quero esse comportamento na minha aplicação, né? Cara, eu consigo pegar
esses comportamentos e trazer eles para minha interface fácil, porque eu tenho aqui como que eu faço a instalação, eu tenho um exemplo para poder fazer a coisa funcionar, ou seja, eu tenho algumas opções interessantes aqui para poder compor a minha interface, né, Franco? Esse cara aqui é um cara legal. Tenho, por exemplo, recursos de alerta, né? Por exemplo, olha só, esse recurso de alerta que está aqui, Franco, é exatamente o recurso de alerta que eu estou utilizando aqui na minha aplicação. Ou seja, eu não sou designer, então eu peguei alguns componentes que eu considero componentes de bom gosto. Obviamente, se você está trabalhando numa empresa, é importante que você conheça, né, a questão de licenciamento. Não estou defendendo o uso pirata. Por exemplo, o Catalyst aqui foi pago, a gente comprou ele para poder economizar. Mas, cara, me dá essa liberdade para poder escrever alguns componentes novos. Uma das coisas que eu estou desenvolvendo agora, Franco, por exemplo, é esse cara que faz análise side by side. Por exemplo, esse side by side aqui, por exemplo, me traz análise, por exemplo, entre a semana anterior e a semana nova. Repara que eu estou aqui com alguns componentes. Esse componente aqui é um componente que eu estou, eu mais ou menos, escrevendo, mas o código dele, Franco, tá aqui na minha interface. Então, se eu pegar e abrir aqui, por exemplo, esse cara, a aplicação React, então eu vim para o front-end, lembrando que a gente está estruturando em back-end e front-end. Se eu vim aqui no front-end, na seção de side by side, aqui, a princípio, está o meu painel. Ponto importante, tá, Franco? Quanto que a IA está me ajudando a programar? Um monte, tá? Um monte mesmo. Eu tenho utilizado uma série de elementos de IA para tornar a minha interface mais atraente, até porque eu não sou um programador de front-end, tá? Só que tem uma coisa que é importante, tá, Franco? A IA, ela consegue te ajudar a escrever código, né? Mas ela não necessariamente ainda faz um bom trabalho de estruturação, separando os componentes em arquivos menores e tudo mais. Essa decisão eu faço na arquitetura. Por quê? Porque a diferença entre desorganização e bagunça... Franco, meu assistente que só assiste. O que é desorganização, Franquinho? Desorganização é quando a gente não tem o lugar correto das coisas definido. Exatamente. Você não tendo no lugar certo, qualquer lugar que você coloca está certo. Tá certo. Em compensação, bagunça... É quando tem a definição clara e você não cumpre, né? Não faz, não coloca no lugar certo. Esse é um ponto importante. Então, mas olha que interessante. Aqui eu tenho, por exemplo, quando eu escrevi a primeira versão com IA, ele gerou uma página gigantesca com um monte de código que estava confuso. Agora, por exemplo, eu tenho esse cardzinho que você está vendo aqui agora, ó, esse card, ele está mostrando para mim, né, a interface lá por referência. Então eu tenho a organização bem feita. E agora, olha que interessante isso aqui, Franquinho. Ó. Vou selecionar esse aplicativo todo. Eu vou querer fazer o seguinte, cara. Eu quero que o lado vencedor, tá vendo que sempre tem um lado vencedor e um lado perdedor? Eu quero que o lado, tá vendo que inclusive o lado vencedor tá maiorzinho, um pouquinho a fonte? Eu quero que o lado vencedor fique azul, né? O indicador do número do lado vencedor, certo? Olha que interessante aqui, Franco. Ó, selecionei o código fonte, Ctrl A, vou pedir para a IA, minha amiga, é o seguinte, ó, eu quero que o valor do lado vencedor seja renderizado em azul. Ok? Enter. Está trabalhando o processo, olha só, está revisando o código, literalmente estou verificando o processo que ele está trabalhando aqui, está olhando o código e olha só, fez a mudança aqui, ó. E a princípio ele vai chegar até o final, e aqui também de novo ele botou o lado para o azul, por quê? Porque pode ser o lado da esquerda e da direita, identificou os dois trechos e agora tem a opção, por exemplo, se eu aceito ou não a modificação. Quando aceitar a modificação, Franco, né, vamos ver se vai funcionar. Opa, eu tenho que salvar o arquivo também, né, senão não funciona. Quando eu salvei o arquivo, vou olhar a interface, ainda não atualizou, em algum momento vai, ver se funciona. Não é fácil passar vergonha, por favor, minha interface. Está carregando os dados, estava desconectada. Processando, ainda tá aqui, ó. Olha que interessante, Franco. Ele ajustou para que o lado vencedor fosse renderizado em azul. Percebe isso, Franco? Eu consigo pegar esses elementos, por exemplo, de customização de interface, eu consigo já dizer o que eu quero e ver as alterações que ele faz no código. E ele faz alterações no código. Boa parte do tempo que me incomodava no passado sobre programação era tirar a ideia que estava na minha cabeça e colocar aquilo em código. Agora eu consigo fazer isso com relativa tranquilidade. Esse ponto é um ponto interessante, Franco. Por exemplo, cara, vamos olhar
um pouquinho mais a nossa interface aqui, por exemplo, vamos ver se a gente acha uma coisa que seja bacana aqui, Franco. Ah, não, detalhe, eu quero introduzir, por exemplo, uns elementos de animação, eu estou achando essa página muito estática, eu queria que aqueles números fossem fazendo aquele defeito especial, sabe? Tipo, eu não sei fazer isso, Franco, honestamente. Piscante. Né? Olha só que interessante, ó. Eu quero pegar Ctrl A, Ctrl K, eu gostaria de introduzir uma animação nos números na apresentação desses painéis. Repara que eu não sei nem por onde começar necessariamente, por quê? Porque eu sou um cara de C++ de back-end, tá, Franco? Então, Enter. Olha que interessante, ó. Vai começar o processo. Ele já viu que ele precisa de algumas coisas, vou botar um tal de React Spring ali no meio para poder fazer processo. Esse React Spring, não sei se eu tenho ele, tá tentando botar esse cara. E aí eu vou dizer o seguinte, ó, na verdade eu vou rejeitar essa alteração, tá, Franco? Eu vou dizer uma coisa um pouquinho diferente. Vou botar como follow-up, vou dizer o seguinte, ó, eu gostaria que você se baseasse na implementação de, por exemplo, a informação lá do dash, do nosso wiki review lá, né? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, e aqui eu pegar, por exemplo, lá um código que vai ser, por exemplo, o nosso, pegar aqui o wiki review, vou pegar, por exemplo, aqui o Wikidata Cards para projetar a animação. Porque eu não gostei lá da ideia de usar o React Spring lá que ele estava usando como referência. Olha que interessante, já está botando o código aqui. Eu nem sei ao certo o que esse código faz, está destacando algumas coisas aqui de mudança, né, interessante. Motion Div, Motion P, ou seja, ele se baseou agora naquele outro código, não é mais colocando dependência. E se eu pedir, por exemplo, aqui para dizer que eu aceito, né, vamos pedir eu aceito aqui, salvei o arquivo e vamos ver a nossa interface atualizadinha, né? Agora aqui já estão os dados, mas vamos pegar aqui de novo, vou dar um refresh na tela. Não vai ver a carga aqui. Não fez, ele chegou a fazer só uma apresentação, mas o ponto interessante, Franco, depois até deixa eu verificar aqui se eu vou botar uma outra informação, vou pegar, por exemplo, a informação das últimas 6 semanas. Processo, carregando, processo, carregando. Ele colocou ali um indicador dos números aparecendo, mas não é exatamente a velocidade que eu queria. Mas o interessante é o seguinte, Franco, eu consigo programar, né, já muitas vezes dando instrução. Por exemplo, eu consigo pegar um componente qualquer desses aqui, por exemplo, eu posso dizer, poxa, a partir desse exemplo, né, a partir desse cara, vamos pegar um exemplo aqui, tá, Franco? Vamos pegar esse alert dialog aqui da vida, eu quero que ele tenha, esse aqui mostra um diálogo, certo? Olha só que interessante, eu vou pegar esse componente aqui, pegar aqui o guia de instalação dele, né, pegando aqui a instalação dele, vou chegar eventualmente no meu terminal, deixa eu abrir aqui o meu terminalzinho, terminal, né? Aqui está aberto o terminal, deixa eu pegar e acessar a página específica do código-fonte do Omniscope. Então, vou pegar aqui Documents, talvez a fonte esteja muito pequena para quem está nos acompanhando, faz um esforçozinho aí, dá um zoom na tua tela e vai valer a pena, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, a minha seção de GitHub, vou chegar aqui, por exemplo, no Elemar Júnior, vou chegar aqui na minha página do nosso amigo Omniscope, certo? Omniscope. Vou chegar no projeto do front-end, que é onde eu quero fazer essa instalação, e eu vou colar esse cara do alerta, certo? Vou colar esse cara do alerta aqui. Ótimo. Esse cara aqui vai fazer a instalação desse componente. A princípio, é um facilitador para poder fazer essa instalação. E aí está dizendo que, poxa, eu já tenho o componente button, se eu quero subscrever ele ou não vou subscrever o button. Legal, tenho lá o meu alert dialog como um cara que eu posso colocar como referência. Agora, olha que interessante, Franco. Ó, eu vou chegar na nossa interface e eu vou pegar essa interface aqui, por exemplo. Tá? Eu tenho uma opção para você fazer o refresh dos dados. E aí, quando eu entro no refresh dos dados, eu entro nessa página que tem o botão de Reset Caches, certo? Eu quero que quando o cara clicar, hoje se eu clicar em Reset Caches, ele vai fazer o reset direto. Eu quero mostrar uma confirmação para verificar se o usuário vai fazer essa mudança ou não, por exemplo, tá? E eu tenho aquele diálogo que eu achei bonitão. Então, o que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu vou chegar na minha página do meu refresh, que está dentro do meu
da minha app, né? Tipo, em algum lugar eu tenho refresh, em algum lugar eu coloquei isso. Agora deixa eu lembrar onde é que foi. Layout, globals, acho que está dentro de management, aqui, exato, ó, hit refresh. Esse cara aqui é a minha página do hit refresh, certo? Tá esse cara aqui. O que eu vou pedir aqui agora, tá? Eu vou dizer o seguinte, ó, Ctrl A, Ctrl K, que eu vou dizer assim, quando o usuário clicar no botão mostrar um alerta, um alerta de confirmação para validar se realmente ele deseja executar a operação. Eu vou dizer assim, ó, utilize, eu já sei qual é o componente que eu quero, o componente que eu quero é aquele componente alerta, né? O alerta, a princípio, estava dentro desse cara, utilize esse alerta, certo? Se baseie, olha que interessante, Franco, ó, chegar na seção lá do próprio cara, e aqui tem um exemplo de uso, certo? Olha que interessante, ó. Vou pegar esse exemplo de uso aqui, vou copiar ele, né? E vou se baseie no exemplo que segue. E vou colar o exemplo. E vou pedir a edição. Cara, é literalmente o quem sabe faz ao vivo, no caso não é ao vivo, é gravado. A técnica tá gravando, se der problema a gente tenta de novo. Ó. Mas olha que interessante, ele já adicionou os imports, né, aqui no processo, ele está passando o código, está verificando lá qual é a resposta, né, repara que está o botão e aqui está colocando o alerta. Está colocando a informação do alerta, né, que substituiu no lugar do botão que tinha. Por referência, vamos aceitar essa modificação, vamos validar. Cara, se eu for para minha interface, né, se eu clicar no botão, deixa eu salvei aqui? Salvei? Uhum. Acho que sim. Se eu clicar no botão, vamos dar um refresh na tela só para garantir que eu estou no cara certo, né? Então, se eu clicar no botão, você tem certeza? Essa sessão, inclusive, adaptou a mensagem para poder trazer a mensagem que está alinhada com o meu contexto. Mas aqui, cara, se eu clicar no botão cancel, não faz nada. Se eu clicar no botão continua, eventualmente tomou a decisão e fez lá e agora redirecionou para 404, que por enquanto a minha home nessa interface nova não está definida ainda. Mas olha que interessante, inclusive você pode perceber que o cache foi realmente anulado, que está demorando carregando agora para poder fazer a carga. Ponto interessante, Franco. Então, primeiro ponto, nessa época de IA, né, o que muda? Cara, muda que, poxa, em primeiro lugar, você não precisa mais necessariamente parar para escrever o código bobo, sabe? Aquele código que consumia horas e que você eventualmente codificava errado. Você tem que, como arquiteto, pensar nisso. Como arquiteto, você também tem que tomar a decisão. Poxa, eu utilizar uma biblioteca toda feita em casa vai eventualmente me ajudar e, ok, com o tempo eu vou construir alguma coisa, mas eu posso pegar componentes de mercado para poder acelerar meu desenvolvimento. Isso já é uma coisa boa, usando IA ou não. Mas, utilizando IA, eu posso pegar o conhecimento e a documentação, porque esses projetos geralmente são bem documentados, para usar como input para dar instrução para IA. E aí eu consigo implementar essa modificação com praticamente zero código. Zero código? Não é bem verdade, tá, Franco? Eu continuo tendo que fazer a validação aqui, tá? Mas, por exemplo, a essa altura do campeonato, eu posso dizer para você que, poxa, Franco, daqui a pouco eu não gostei tanto dessa interface, eu quero criar, eventualmente, um diálogo, né? De uma forma a reaproveitar, para poder ter reaproveitamento disso, ou passar menos parâmetros e tudo mais. Aí entra a definição da organização. Então, o arquiteto, ele trabalha definindo o lugar para as coisas, certo? Verificando as baguncinhas que eventualmente a IA faz, porque a IA faz baguncinha também, você rejeita, você faz processo, e você deixa ela te ajudar no processo de implementação. Isso faz, Franco, que eu revise, inclusive, o processo de arquitetura de software, porque antes eu dizia, cara, o arquiteto é, acima de tudo, um orquestrador. Agora eu começo a dizer que o arquiteto, mesmo sendo orquestrador, ele pode pegar uma base de código desse tamanho
e ele não vai mais gastar aquele tempo escrevendo código que, poxa, eventualmente está consumindo o tempo dele de organização. Ele pode ter a ideia, já aplicar algumas mudanças, já testar ela para... Ele cada vez mais gasta tempo na parte de design, de organização, do que na parte de escrita de código mesmo. Exatamente, exatamente. E isso dá um level up gigantesco, né? Porque você começa a ter uma capacidade de entrega muito mais rápida. Mas, de novo, começa com uma decisão de, poxa, front-end, eu vou tomar a decisão de pegar esse componente que tem a ver com a minha linha visual. Eu vou pegar, por exemplo, com relação ao meu próprio back-end. Poxa, eu vou utilizar Ariadne com GraphQL. Cara, muitas vezes, Franco, no meu processo de desenvolvimento, a gente mostrou no vídeo anterior sobre o GraphQL, eu fazia a função de back-end que resolvia a consulta e dizia, cara, a partir disso agora, atualiza esse esquema de GraphQL para poder representar o resultado dessa consulta. O mesmo código que eu fazia, sabe? Ou então, cara, eu quero fazer um código sobre isso baseado nesse outro. Sabe que copia e cola, que você vai alterando o nome das coisas? Não faz mais, né? Você tem esse cara para poder te ajudar. Mas repara, eu acabei de fazer essa alteração, mais um ponto interessante, tá, Franco? Eu acabo utilizando duas ideias, eu utilizo muito esse cara, né? Eu gosto muito do Cursor, que é uma ideia nova. Interessante, tá? Ela é baseada no Visual Studio Code e tudo mais, para quem está programando com a gente, mas, cara, ela não é necessariamente o melhor lugar para você se parar para escrever código eu mesmo, sabe? Eu não gosto tanto dela. Para escrever código eu mesmo, eu gosto desse cara aqui. Agora, olha que interessante, tá? Aqui eu tenho uma revisão das mudanças que eu fiz. Eu posso aqui, poxa, dessas mudanças que eu fiz aqui, eu vou querer eventualmente considerar que eu tenho essa interface do alerta novo. E, cara, lá na minha comparação do reset, né, lá para a minha verificação do hit refresh, eu mexi nesses dois arquivos aqui para poder fazer a modificação que eu queria, certo? E mais uns pacotezinhos aqui. O que eu posso fazer agora? Eu quero subir isso para o meu repositório. Antigamente, teria que sentar, treinar processo. Com uma IA treinada, eu faço o seguinte, ó, eu peço para ela escrever para mim a mensagem de commit. Afinal de contas, foi ela mesma que escreveu, né? Então, tipo, eu adicionei um componente de diálogo para o meu componente cache. Introduzir esse componente reutilizável, todo o processo, isso melhora a experiência do usuário, provendo uma confirmação antes de executar o processo e incluir esse componente adicional. Cara, beleza, é isso aqui eu quero? É isso aqui eu quero, commit. Quando eu fiz commit, eu submeti isso para o meu servidor, certo? Ainda não, né? Porque, na verdade, estou no repositório local. O que eu fazer para subir para o servidor, eventualmente, vai ser utilizar um outro cara para poder fazer essa validação. Eu introduzi uma feature nova, que é essa janela de confirmação, sem escrever nenhuma linha de código. Ficou mais fácil botar o botãozinho na tela, como antigamente a gente dizia, né? Mais ou menos, Franco. Mais ou menos. Por quê? Porque, mais uma vez, tá? A IA, ela vai escrevendo código, mas eu ainda assumo ela mais ou menos como programador júnior, sabe? Ela olha esse código, né? Mas ela não necessariamente está preparando esse código para ser fácil de manter. Ela está olhando esse código em isolamento. Então, o arquiteto ou o programador, aí não precisa nem ser o arquiteto, tá? Um programador mais experiente fazer, poxa, esse código que ela colocou tudo misturado aqui no meio, vamos extrair esse código para uma parte separada, entende? E vamos fazer essa simplificação. Até porque, quanto menor for o contexto dos arquivos que você estiver modificando, Franco, mais fácil é da IA não errar, né? Porque se você tiver com um arquivo muito grande, com muita coisa misturada, ela vai se perder. Ela eventualmente se perde, né? Esse é um ponto interessante. Outra coisa, né, é que você passa a contar com um pack de assistentes, né? Por exemplo, boa parte do processo de programação, escrever aqui essa mensagem de commit é algo que é eu estou usando o PyCharm aqui e está utilizando um modelo local. Para fazer programação, boa parte da programação aqui acontece em cima de, eventualmente, o Claude. O Claude é um cara que escreve bem front-end, principalmente, sabe? Então, eu estou utilizando esse modelo. Quando eu quero achar um bug que está muito difícil, eu digo, caramba, cara, o que está acontecendo aqui? Aí eu uso o O1 lá, que é o modelo da OpenAI, que tem todo aquele modelo de inferência e tudo mais. Tem coisa, por exemplo, que deu pau, e eu, caramba, o que está acontecendo aqui? Lembra, eu não sou um programador de front-end, tá, Franco? O que acontece? Eu ia lá com o OAN e dizer, cara, dá uma olhada nesse código-fonte e me fala onde é que estão as inconsistências, tá? E ele, tá aqui, segue essa, dava o roteiro de solução para eu poder resolver o problema. O ponto todo programação mudou, né, Franco? Você não escreve mais código da forma como você escrevia antes, você não faz mais interface da forma como você fazia antes, você tem que aproveitar os componentes e pensar de uma forma um pouco mais estruturada. De certa forma, pensar a arquitetura
é relevante, porque senão você vai ter código que vai crescer de maneira desordenada. Ou seja, não é só botar uma IA para programar, não é isso. Uhum. É você colocar uma IA para automatizar aquela digitação de código que você não tem mais tempo para escrever. Né? Mas continua sendo, né, Franco, no final do dia, organização, bagunça, conceito de arquitetura, selecionar bons componentes, entender que, poxa, se eu estou utilizando uma biblioteca que tem documentação mais ampla, essa documentação eventualmente vai facilitar para que eu possa aplicar. Serve também para que você comece a pensar dentro de casa em produzir. Se você produz uma interface, por exemplo, componentes, se você produz bibliotecas que você quer que seu time utilize, cara, uma boa documentação também vai ajudar a IA a escrever certa consulta para poder utilizar, por exemplo, aquela API, né? Por exemplo, aquele GraphQL que a gente tinha mostrado, cara, se eu escrever uma boa página de exemplos, né, com vários exemplos, eu posso, cara, faz uma consulta baseada nesse exemplo aqui como ponto de partida, e ela vai conseguir produzir uma coisa muito mais certa. E tu vê como se encaixa o conceito da exímia, né, de fazer o que se faz todo dia. De uma forma mais fácil, de uma forma mais barata. né, mais barato. Então, é utilizar corretamente ferramentas, né, que acelere esse trabalho que não precisa mais ser um trabalho humano, né? E esse, na verdade, continua sendo. As pessoas perguntam para mim, né, Franco? Aliás, eu participei de uma mesa há pouco tempo e disse assim para mim: Lemar, mas você não tem problemas, eventualmente, com a IA em utilizar um código gerado por IA? Eu disse, cara, pô, vamos lá. Qual foi a última vez, eu perguntei para o próprio público naquela discussão, cara, qual foi a última vez que você escreveu um código de validação do CPF? Né? Você já pegava esse código em cima de um Stack Overflow, de um site desses na internet, isso já era uma prática relativamente comum. Então, poxa, até aí tá tudo bem. Mas, Lemar, você não está preocupado com a questão da privacidade do teu código? Eu acho que esse é um ponto importante, tem que ser discutido, tá? Mas os bons fornecedores de modelo têm contratos e tudo mais que você pode validar. Detalhe, não começa a usar nada dentro da tua empresa sem ter validação e ok do teu pessoal técnico para poder te acelerar. Mas, cara, você tem... E as pessoas dizem, nossa, mas você não fica com medo, por exemplo, de ficar dependente, né, de uma ideia como essa para programar? Eu disse, cara, Franco, quando nós éramos mais jovens, né, quando nós tínhamos cabelo, né, Franco, a gente programava sem ideia. Quem é que consegue programar sem IDE hoje, sem um cara que te avise erro? Antigamente a gente descobria que escreveu errado o código quando ia compilar de noite. Ou no teste de mesa. Teste de mesa, né? Por favor, você não sabe o que é teste de mesa, procura no Google, tá? Ou pede para a ChatGPT que ela vai saber te responder também. Mas enfim, hoje em dia ninguém mais faz teste de mesa, porque você consegue validar, testar muito mais rápido. Então, são ferramentas novas que a gente precisa incorporar. E é trabalho da arquitetura, e por que a arquitetura fica mais relevante nisso? Porque um código que está bem estruturado, bem organizado, esse código efetivamente vai ser um código onde a IA vai conseguir entrar e ser mais efetiva, te ajudando na prática. E o trabalho, ele acaba só mudando, né? De repente, antes tu escrevia mais código, agora tu pensa mais na organização, no design, né? Na estruturação, ou seja, naquilo que tu... é bom, né? Em termos organizacionais, Franco, pensando, e para dizer que nem tudo são flores, tá? Em termos organizacionais, a gente tem desafios. Né? Qual é o primeiro e o maior desafio, na minha visão, que a gente tem que observar? Primeiro é que, cara, no passado a gente tinha uma demanda de profissionais muito grande e o mercado vivia um apagão de técnicos, né? E hoje você não tem mais esse apagão de técnicos acontecendo. Por quê? Porque, por exemplo, esse trabalho que ela está fazendo aqui é o trabalho do júnior, certo? Antigamente eu, como não tinha esse tempo para programar, eu botava alguém do lado, dentro da própria Exímia, quando eu queria fazer um projeto como o Miniscope no passado, implicaria eu dizer, pô, deixa eu alocar um dev, porque eu não tenho tempo para ficar escrevendo esse tipo de código, por exemplo. Eu gostaria, mas não tenho esse tempo. Então, hoje, eu consigo escrever esse código gigante, com relativa tranquilidade, sozinho. Né? Porque eu não preciso mais ficar na dependência de um programador júnior que eventualmente também não me entende. Repara, e aqui eu estou pareando, né? Eu estou literalmente pareando com a IA. Cara, me acelerou. Mas qual é o problema que isso traz? Primeira coisa se eu não tenho mais demanda para júnior, da forma como eu tinha antes, qual é a nova configuração na empresa? Né? Qual é a nova configuração do trabalho? E mais, eu consigo utilizar bem a IA porque eu conheço os fundamentos de programação. Então, eu vejo, por exemplo, mesmo sem ser especialista em React, eu consigo verificar o que ela está gerando para mim e dizer, poxa, isso aqui está bom, isso aqui não está bom. Ou quando a coisa vai crescendo, a gente falou sobre a reestruturação do sistema, cara, deixa eu separar front-end e back-end porque está começando a ficar pesado isso aqui. Mas, cara, como é que eu ganhei esse conhecimento? Carregando piano, escrevendo esse código que agora eu não quero escrever mais.
Então, como é que a gente vai formar a nova geração de devs? Os programadores que já têm experiência já saem sabendo fazer. Mas e como é que quando esses caras pararem, quando o Elemar definitivamente pendurar, não é nem mais a chuteira, pendurar, sei lá, pendurar o teclado, né? Quando eu parar de programar, como é que a nova geração de devs que vai estar chegando vai ter maturidade para usar IA certo? Então, esse é um problema para se pensar. Na Exímia, a gente fala sobre utilizar inteligência artificial, utilizar ferramentas do jeito certo. A gente está parando e pensando sobre isso, a gente está consultando outras empresas que já estão utilizando esse tipo de tecnologia ou não. Tem muita coisa que a gente está fazendo aqui que pouca gente está fazendo, até porque há, nesse nível, uma coisa relativamente recente. Mas, cara, a gente está trabalhando especificamente para resolver esses problemas. Você não precisa necessariamente reinventar a roda. Dentro da tua empresa, se você tem essas dificuldades, você quer aprender a utilizar a IA do jeito certo para poder economizar tempo de programação, cara, quanto é que custa esse cara? 20 doletas por mês? Tá bom, mas quanto é que é o salário de um júnior? Ok, né? Deixa pro lado. Cara, se você quer fazer isso de um jeito certo, pensando inclusive na evolução da tua estrutura, se você quer dar uma atualização, um banho de loja nos seus devs para que eles possam utilizar essas ferramentas de maneira também assertiva, porque aqui tudo parece fácil, tudo funciona, né? Mas quando você vai tentar usar, daqui a pouco você descobre que algumas coisinhas não são tão fáceis assim. A gente apanhou pra caramba. A gente leva para você essa inteligência instantânea, né? Vem falar com a gente. Mas, Franco, né? Acho que temos um bom vídeo, né? Acho que tem. Detalhe, esse vídeo faz parte de uma série grande. Você tem acesso à série toda, né, no canal da Exímia no YouTube, mas antes ainda no nosso clube de estudos. Clube de estudos. E o clube de estudos você pode acessar gratuitamente, você faz o seu cadastro lá. É óbvio que a gente vai tentar te vender alguma coisa, mas, cara, tem muito material exclusivo lá também. Franco, rapidamente, momento blogueirinho. Para quem está vendo esse nosso vídeo até aqui. Eu vou acertar agora. Inscreva-se no canal. Boa! Dê o like. Dê o like nesse vídeo. Cara, ajuda, né? Compartilhe. Compartilhe com o amiguinho, com quem você gosta e com quem você não gosta. Comente. Diz pra gente o que você acha. Você concorda com o que a gente está falando aqui? Não concorda? Não vê IA como essa coisa toda? Tá apavorado? Você tá apavorado também, tá? Mas eu tô apavorado há mais tempo, enfim. E ative as notificações que tem as nossas lives, né? Para tem você receber... Muito conteúdo, muito conteúdo. Falando sobre arquitetura de software e muitas outras coisas na prática. E do jeito certo. É isso aí. Até a próxima.